Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber notificações, já deixa aí o seu like, o comentário, a participação de vocês é muito importante. Eu fiz uma publicação, na aba da comunidade perguntando por que isso, foi escondido dos nossos livros. Quando a gente passou pelo colégio, pela escola, desde o momento que a gente bota a primeira mochilinha nas costas lá e começa, a doutrinação em vários sentidos, você percebe que algumas coisas relacionadas à história foi escondida de nós, Eu fiz essa publicação e muita gente demonstrou interesse em que eu fizesse um vídeo, Eu já fiz alguns vídeos sobre esse assunto e sobre a Tartária. E obviamente hoje eu vou trazer de uma forma diferente, porque eu já falei sobre isso, quem não viu, E vou tentar resumir, fazer um resumo. Por isso eu peço que vocês assistam até o final, tá? Na realidade, existem algumas possibilidades, que a gente imagina, pelas quais foram escondidos de nós sobre o grande império da Tartária, ok? Eu tenho algumas possibilidades. Há quem diga que era um império muito avançado em relação à sua época, ok? Principalmente em matéria de energia, ok? Relacionado, mas era um povo pacífico, mas que era avançado tecnologicamente, Principalmente relacionados à tecnologia. Inclusive, fala-se que tinha lá uma torre de Tesla, por exemplo, já na Tartária, para você ter uma ideia, Que existia lá energia wireless. É o que algumas pessoas falam sobre esse grande reino da Tartária, ok? Até os anos, e também, óbvio, tem também alguma coisa relacionada ao gigante da Tartária, que seria um povo, que não todo ele, mas grande parte dele seria feitos, seriam compostos por esses seres humanos mais altos, Seres humanos de grande altura, ok? Então, obviamente que isso tudo isso relacionado, tudo isso junto, a ser um povo altamente desenvolvido tecnologicamente, ser um povo baseado em sua grande população de gigantes, inclusive há quem diga que iam lá para a Tartária para visitar e tirar fotos com esses homens, de maior estatura e tal. Era um centro turístico pelo fato da existência desses gigantes. Porém, a pergunta que não quer calar: por quê? Por que esse povo foi apagado totalmente da história? Por que apagaram totalmente a história, a cultura desse povo, ok? Então tem muita coisa envolvida nisso aí, ok? E eu vou tentar fazer um resumo ao máximo. E a pergunta que eu vou fazer neste vídeo, ok? Para vocês é a seguinte. Quem conhece, quem já ouviu falar das muralhas da China, ok? Quem já ouviu falar das muralhas da China? Muita gente, obviamente, já ouviu falar nas muralhas da China. A pergunta que eu vou fazer para vocês aqui agora eram realmente muralhas da China ou muralhas do reino de Tartária? Por que eu digo isso, gente? A história da Tartária, quando eu fiz essa publicação no YouTube, na aba da comunidade, aparece logo o Globaloid, Globaloid é uma raça assim, eu chamo de Globaloid não só no sentido de acreditarem que a Terra é um globo. Eles são pessoas, isso aqui é apenas uma brincadeira, não é uma forma pejorativa de chamar a pessoa, assim como eles nos chamam de terraplanoides, terraplanistas, eu levo tudo na brincadeira. Eu quero dizer o seguinte: eles são o tipo de pessoa que eles apenas repetem, o que o estabelecimento passa para eles, o que a Rede Globo, por exemplo, o que as grandes emissoras, o que os grandes órgãos passam para eles vêm e repetem, E teve um, inclusive, que nessa postagem ele simplesmente copiou e colou um texto do Wikipedia, falando sobre Tartária, Aí o Wikipedia fala que era um povo, que vivia ali na região, que era entre da unificação de Gengis Khan com os mongóis, com o povo turco, que houve uma grande aumento do Império Mongol. Mas na realidade você percebe que o Império da Tartária não tem a ver com isso, ok? Pode ter sido,
ele pode ter sido fundamentado a partir disso, mas ele não é exatamente, os tártaros não é exatamente o povo mongol, né? Porque pelo mapa, quando você pega o mapa da Tartária, né, você percebe que ele pega grande parte, né, do território que hoje é a Rússia, né? E os mongols, eles são, quando os mongols começaram a se expandir, né, sim, eles pegam até uma certa área, mas isso dos anos 1200, né, até os anos 1300 e pouco, né, ou 1400 e pouco. Então, a partir dali pode ter sido, né, a partir dali pode ter sido criado, aí começado a se criar o Império da Tartária. O mais interessante, tá? Eu tô aqui conjecturando. Porque o mais interessante é o seguinte, é que esse mapa aqui, essas bandeiras, ok? Você vê que remonta aí de 1865. Você tem ali Marrocos aqui, ó. Você tem Haiti, vários impérios aí, né? Que você percebe que está ali nos anos de 1865. Mas quando você vai estudar sobre o Império Russo, na história, ok? Se você pegar a história, você vai pegar o Império Russo, você vê que a partir de 1700, né? 1700 e pouco, a partir dos anos 1700, esse Império Russo, você vê que o mapa dele mostra já ele tomando conta de toda essa área. Então aconteceu alguma coisa entre os anos de 1400 e até o início do século XX, ok? Que a história desse povo, a partir dos anos de 1400, 1500 até o início do século XX, esse reino da Tartária foi removido dos nossos livros de história, né? Então, assim, você tem o avanço de Gengis Khan, você tem que é ali mais para baixo, né? Não pega, se você pegar o mapa da Tartária e a expansão de Gengis Khan com o Império Mongol, a unificação, né, dos turcos com os mongóis, e que formou-se depois um grande império, ele não remonta, isso aí foi antes, né? Logo depois você tem aí nesses mapas dos anos de 1600, né, 1700, você tem esses mapas aí da fundação desse grande reino. E até 1865 você tem ainda essa referência ao Império da Tartária. Mas a história nos conta que nesse meio termo, 1700 e pouco, ocorreu ali a expansão do Império Russo tomando esse local aí aonde seria o Império da Tartária. Ok? Então vamos seguir em frente. Ok? Agora, vamos lá. Antes eu vou fazer o seguinte. O mais interessante é que o que aconteceu, a gente sabe, é que sendo um povo avançado tecnologicamente, né, em matéria de energia, sendo um povo onde habitavam ali seres altos, né, existe no mundo uma coisa chamada o preconceito contra uma espécie, né? Se haviam pessoas grandes, gigantes, né, vamos dizer assim, lá naquele local, então já havia aí um preconceito contra esse povo, né? Estou falando que toda a população era gigante, mas existiam lá os gigantes, né? Muitos deles. Então havia um certo preconceito já com esse povo. E se eles tinham realmente, eles eram avançados tecnologicamente e possuíam já energia via wireless, né? Já tinham construído uma torre de Tesla, né? Antes do Tesla, né? Obviamente. Então o Tesla, quando foi para os Estados Unidos, e ele na realidade o que o Tesla fez não foi criar ele já sabia da existência, o Tesla já sabia da existência dessa energia, que hoje está funcionando, agora vai começar a funcionar na Nova Zelândia, tá? Nos dias atuais. Então vamos lá, galera, olha só. Então você teve, o que acontece, que quando chega nos anos de 1700, é o que a gente consegue perceber, você tem o avanço do Império Russo ali, uma grande revolução, né? Então você tem ali, claro, e acredito eu, e que alguns historiadores começam a querer dizer agora, é que houve um grande evento de destruição, de tentativa de destruição desse Império da Tartária. Quais os motivos? Bem, a partir do momento, né, que você cria energia livre, né? Eu não sei quando eles começaram a formar isso, mas alguma coisa aconteceu, né? E que esse império, vou deixar a energia livre mais para frente um pouco. Você tem uma tentativa de invasão e destruição desse povo, desse Império da Tartária, da Grande Tartária, ok? Olha onde o mapa representa, os mapas dos anos de 1600, né? Mais ou menos nessa época remontam à Grande Tartária.
Então você tem uma espécie de invasão, quando você chega no ano de 1865, você tem ali a bandeira da Tartária ali entre os impérios ali do Oriente. Mas os livros de história nos mostram que uma revolução aconteceu em 1700, nos anos de 1700, e que a Rússia tomou conta de todo esse território, que é mentira, ok? Houve, na realidade, uma grande tentativa de invasão desse território. E agora que vem o grande lance, né? Se você pegar o mapa da Tartária, você consegue perceber que existe um risco que representa as grandes muralhas, ok? Uma grande muralha construída, né, em torno da Tartária para se proteger contra esses invasores. Então a pergunta que não quer calar: as muralhas seriam da China ou do Império da Tartária? O mais interessante é que as principais aberturas das muralhas, né, consideradas hoje da China, elas ficam ao norte, isto é, no território que deveria pertencer à Tartária. O que sobrou dessas muralhas, ok, dos dias de hoje, ficam mais ou menos nessa região aí da China, justamente aonde se dividia ali, onde mostra essa grande muralha que foi construída em torno da Tartária, justamente na mesma localidade. Ok? Então as principais aberturas das muralhas ficam ao norte e não ao sul da China, né? Sempre ao norte da China, ok? Então o que aconteceu é que houve uma grande revolução, uma grande revolta contra esse povo, contra esse império, e a um ponto houve uma grande invasão de várias partes, inclusive do Império da China, né, e da Rússia, para tomar o espaço da Tartária. Mas a Tartária resistiu, inclusive durante os séculos XVIII e XIX, ok? Só que, tanto que aqui nós temos no século e nos anos 1865, tem aí a bandeira da Tartária ainda como império. Então esse povo tentou resistir por vários anos. Agora é que vem a grande história, né? Pela localização das muralhas, você percebe que as muralhas não são da China. As muralhas foram construídas pelo Império da Tartária. Mais uma vez a história da Tartária sendo apagada, sendo completamente apagada para nós, ok? Agora vem o grande lance. No início do século XX, né, você tem algumas imagens aí da Tartária, né, no século XIX, já assim com bastante avanços, né, inclusive com carros, né, com energia wireless e tudo mais. Muita coisa interessante sobre esse reino da Tartária, né? Sobre esse império da Tartária, que seria um povo mais avançado que resistiu até o início do século XX. Bem, no início do século XX nós tivemos algumas revoluções, né, socialistas, como no caso da Revolução Bolchevique na Rússia, e foi justamente nessa época da Revolução Bolchevique que rapidamente a Rússia terminou de exterminar, ok, os resquícios do Império da Tartária, ok, criando a União Soviética, não só se expandindo para o Oriente, como para o Ocidente, na grande Revolução Russa. Ok, tivemos, e os últimos resquícios desse povo ainda ficaram na Segunda Guerra Mundial, ok? Uma de algumas reclamações que se faziam era justamente o massacre que foi feito por Stalin do restante desse povo que sobrou. Agora o mais interessante, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial e a Revolução Russa, quando a Rússia ainda, após a Segunda Guerra Mundial, saiu fortalecida, foi exterminado o resto que sobrou desse império. Agora, o mais interessante é que isso tudo foi escondido de nós, né? Agora, se você pegar, gente, o mais interessante é que se você pegar as construções na Rússia, você percebe, né, porque durante a Revolução Socialista muitas obras foram feitas, foram criadas cidades, né, Leningrado, Stalingrado, né, foram criadas cidades industriais, né, era um processo, né, de expansão econômica muito grande da antiga União Soviética. E parece que o objetivo dessa grande expansão de grandes obras, né, também foi apagar, destruir completamente os últimos resquícios que sobraram do Império da Tartária. E se você pegar algumas imagens da União Soviética, da Rússia atualmente, você percebe que, inclusive, não tendo como demolir
eles construíram cidades em cima de outras. Olha só. Olha lá, ó. É como se fosse o objetivo para apagar completamente, né, a história da UTA. Então foi construído cidades em cima de cidades que já existiam. Ok? Isso que é interessante, olha lá. São construções, você vê ali na Sibéria, né? Você vê resquícios do reino da Tartária em vários. O que eles não conseguiram demolir, eles construíram por cima. Olha aqui, ó. Você percebe que são duas cidades, uma embaixo e outra em cima. O que não deu para demolir, eles construíram por cima. Isso que é interessante. Eles apagaram completamente a história do Império da Tartária, de alguma forma. Mas, claro, como eu digo, sobraram alguns resquícios, né, desse império. Então, galera, o que eu quis trazer nesse vídeo aqui é que por algum motivo, eu estou fazendo algumas conjecturas aqui, né? E por algum motivo muito especial, eles tiveram que apagar. Esse povo resistiu ainda, lembrando, esse império resistiu até o início do século XX. Principalmente, então, tanto que tem essa imagem dos gigantes e tudo mais, tudo isso pode ter a ver com preconceito com aquele povo de grande altitude, pelo potencial econômico e tecnológico que eles tinham à frente dos outros impérios. Tudo isso causa inveja, né? Nós tivemos aqui na América do Sul um exemplo disso, né? Teve uma época que o Paraguai, ele chegou, quem sabe o Paraguai já não tinha também, né, tecnologia, né? Quem sabe? Então assim, a gente não sabe muito bem porque muitas coisas escondem de nós. Eles não apagaram a história do Paraguai. Mas o Paraguai, numa certa época, ele passou a crescer economicamente de uma forma, né, que ia até a Inglaterra, até a Grã-Bretanha, financiar Brasil, Argentina e Uruguai para destruírem completamente o Paraguai, com o que ficou conhecido como a Guerra do Paraguai, que foi uma das maiores covardias de todos os tempos, né? Dizimaram mais da metade da população do Paraguai, né? Então, assim, e devastaram o país inteiro, porque o país vinha crescendo economicamente de forma assustadora. E assim, a mesma coisa pode ter acontecido com o reino da Tartária, que ainda resistiu até o início do século XIX, né? Então, assim, só que no caso da Tartária, eles preferiram apagar todo e qualquer resquício, inclusive construindo cidades, né, por cima das outras cidades que já existiam ali. É muito interessante isso, essas construções na Rússia, né? Como se eles quisessem apagar realmente a história daquele império, né? Então, as muralhas da China, tá aí o mapa, né, que demonstra a construção dessa grande muralha, né, que seria a muralha de Tartária. Então, seriam, né, tá aqui o mapa da Tartária, realmente era um grande império, né, tá aqui. E as muralhas da China, na realidade, seriam as muralhas de Tartária, e não da China. Até isso ocultaram o nome da Tartária, né, e hoje é conhecido como muralhas da China, né. E o mais interessante, você percebe que a localização das muralhas atuais, né? Deixa eu pegar aqui esse mapa aqui mesmo. Você vê que a localização aqui demonstra, né, a construção das muralhas para tentar impedir o avanço, né, dos povos que queriam acabar com o reino com o Império da Tartária. E você vê que o que restou das muralhas era justamente nessa localidade aí, né? O que restou hoje das muralhas, você faz a comparação. Então, as muralhas não são da China, e sim da Tartária. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma imagem aqui. Aí, a demonstração aí das muralhas, ok? Da grande muralha construída. Então, não, acaba aqui. Então, galera, já imagina depois, né? Eu vou só para encerrar o vídeo aqui, fazer um resumo. Imaginem depois, quando começaram a descobrir as grandes jazíguas de cobre, de alumínio, né? E quando começaram a estudar energia elétrica a partir de condutores, né? Vários empresários, como o J.P. Morgan e muitas outras, né? Começaram a comprar essas jazidas, né? De cobre, de alumínio, sabendo que conduziam eletricidade. E a partir daí, quando você cria você tem um local onde tem energia pelo ar, né? Eu não digo energia livre, mas energia assim, energia limpa, completamente limpa pelo ar e tal, que cause menos impacto ambiental e tudo mais. E esses caras tinham lá jazidas de alumínio, jazidas de cobre, e eles sabiam que iam precisar se utilizar disso para a condução do futuro, da energia elétrica do futuro, né? Que eles já sabiam da existência da eletricidade, né? Então o que acontece? Tanto que quando Tesla, o que o J.P. Morgan fez com o Tesla foi simplesmente falir ele, né?
até deu lá 1 milhão pelas patentes dele para ele tentar construir uma torre lá, e ele construiu a torre de Tesla, mas rapidamente tiraram o financiamento e proibiram ele de fazer aquilo, tanto que o Tesla morreu pobre lá, né? Para mim foi até assassinado num hotel em Nova York. O FBI pegou todos os seus estudos e escondeu. Então o objetivo era, quem tinha jazida de cobre, de alumínio, se tivéssemos energia livre, como os povos da Tartária tinham, o que eles iam fazer com essas jazidas, né? Ia ser um prejuízo total para essas grandes companhias. Então tudo isso tem a ver com o processo energético, tudo isso tem a ver com várias questões que envolvem, né, o porquê deles esconderem a história, né, da Tartária, desse império, né, que já naquela época, no século XIX e século XVIII, século XIX, já fabricava, já tinha energia, né, através de energia limpa, né, energia wireless, eletricidade através de wireless, e muitas outras, já tinham torre de Tesla, já existia lá. Então o Tesla já tinha esse conhecimento, né, na realidade. Então quando ele foi para os Estados Unidos, ele tentou levar isso para o mundo, mas infelizmente as grandes companhias, né, que detinham ali os minérios, né, o extrativismo, né, e tudo mais. Imagina se ao longo do tempo, né, eu fico imaginando, se realmente tudo isso, o que o Império da Tartária criou, né, isso tivesse sido passado para o resto do mundo, né, como nós seríamos hoje, né? Nós não teríamos essa poluição visual, não teríamos tanto impacto ambiental, não teríamos, de repente teríamos outro tipo de vida, né? Outro tipo de futuro. Mas infelizmente há um grupo, né? Há um grupo, que a gente sabe muito bem quem é, que são eles que escondem. Se não me engano, tem uma frase do Napoleão Bonaparte que diz que a história é um agrupamento de mentiras, né, feitas através de um acordo, né? Então é isso. A história que nos contam, foi acordada algum dia para que nos contassem hoje, e como tem a Carta Illuminati, né, reescreveram a história. Então muita coisa teria mudado, né, se realmente o mundo tivesse evoluído a partir das ideias da Tartária e não das ideias do outro lado, né? E durante tempos e tempos houveram várias guerras, né? Quiçá que intuito foi a Primeira Guerra Mundial, que intuito foi a Segunda Guerra Mundial, porque só conta a história quem vence a guerra, né? Então, na realidade, quem sabe o que aconteceu para isso tudo, porque o lado que perde, ele não tem a chance de contar o porquê daquilo tudo, né? O que eles tentavam, né? Quiçá o que aconteceu durante a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial e da Revolução Russa, foi exterminar os últimos resquícios que sobraram desse grande império da Tartária, né? Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, entendido um pouco, né, da publicação que eu fiz lá na comunidade. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, se inscrevam. Estaremos sempre juntos em busca da verdade. Um abraço e até a próxima.